Pessoal, agora nós chegamos no leilão. O leilão é a modalidade de licitação que serve para vender alguma coisa. Então você tem lá na sua casa, por exemplo, um mouse. Esse mouse serve de exemplo para tudo. Você tem um mouse e aí de repente você percebe que o mouse não está mais sendo utilizado. Você vai fazer o quê? Você vai vender esse mouse. É igual tipo a esposa, quando ela está olhando para o marido e está pensando o seguinte: eu não aguento mais esse marido. Aí quando você quer se desfazer dele, você já pensa o seguinte: eu vou leiloar esse filho da mãe. Então o leilão é para alienar, transferir a propriedade, tá? Então entenda o conceito de alienação. Alienação é um conceito genérico dentro do direito que acontece quando você vai transferir a propriedade. Isso nós chamamos de propriedade. Isso aqui nós chamamos de alienação. Alienar, então, é transferir a propriedade para um terceiro. A principal forma de transferência de propriedade para um terceiro é a venda. Por isso que quase sempre a gente fala o seguinte: quando você vai vender alguma coisa, você utiliza o leilão. A Lei 8666, eu quero começar fazendo aqui uma rápida explicação para vocês sobre isso. Na Lei 8666, o leilão ele não servia para muita coisa, tá? Por quê? Porque na Lei 8666, se você fosse fazer a alienação de um bem móvel, você utilizava o leilão. Se você fosse fazer a transferência da propriedade de um bem imóvel, aí você utilizava, em regra, a concorrência. Essa era a regra. Existia um caso excepcional e que aí você poderia utilizar o leilão também, que é quando a origem do bem houvesse derivado de procedimento judicial de dação em pagamento, mas não convém a gente explicar toda essa regra aqui para vocês. Isso era na Lei 8666, ou seja, era um procedimento bem mais complexo. Na nova Lei de Licitações, a Lei 14133, o cara que elaborou o projeto pensou: pô, calma aí, vamos simplificar essa palhaçada toda aí e vamos fazer o seguinte: se você vai alienar, seja o que for, se você vai alienar um bem móvel ou se você vai alienar um bem imóvel, nas duas hipóteses você vai utilizar o leilão. Ou seja, o camarada que elaborou essa parte da lei de licitações quis simplificar bastante a sua vida e quis fazer algo mais claro, mais fácil. Aí vamos lá. O leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis, e também de bens móveis inservíveis para a administração pública ou ainda legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então vai guardando aqui essas expressões-chave. Então agora para os dois casos, tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, eu utilizo o leilão. Também não importa o valor estimado da contratação, independente do valor, eu utilizo o leilão, volto a dizer novamente, né? Inclusive eu já comentei com vocês oportunamente. Galera, na nova lei de licitações, não importa o valor para definir modalidade de licitação. Vou avançar aqui alguns slides com vocês e vou direto para esse slide em branco aqui, porque é aqui que nós vamos colocar todas as nossas regras sobre o leilão. Segura aí que tem bastante coisa para a gente analisar aqui e muita coisa importante, inclusive, tá? Primeiro, quando que nós utilizamos o leilão? O leilão, ele serve para transferir propriedade, né? Serve, então, para alienar. Deixa eu diminuir isso aqui. Quando? Quando alguém precisa alienar. Alienar é vender, transferir a propriedade para um terceiro. E ele serve para alienar tanto bens imóveis. O que seriam bens imóveis? Tipo um terreno, uma casa, um prédio, algo do tipo. Como também os bens móveis, que sejam produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Eu gosto de falar genericamente que é para qualquer bem imóvel ou móvel.
Eu já vi gente criticando, falando que, na verdade, a lei de licitações criou uma limitação, porque ela fala, em relação aos bens imóveis, ela fala genericamente. Em relação aos bens móveis, ela fala só os inservíveis ou legalmente apreendidos. Mas eu digo o seguinte, primeiro, não faz sentido você utilizar uma outra modalidade de licitação que não seja o leilão. Porque imagina o seguinte, se o legislador quis simplificar, para que ele vai permitir que algum bem seja alienado que não seja pelo leilão? Então fica meio na cara isso. E o artigo 76, que trata da alienação de bens, aí ele fala genericamente, tanto bem móvel quanto imóvel, ele prevê que a modalidade é o leilão. Então quando eu combino o artigo 6º, inciso 40, que trata do conceito do leilão, com o artigo 76, que trata da alienação de bens, a única conclusão que nós chegamos é que toda alienação de bens em que a licitação não seja dispensada, ou seja, em que você promove a licitação, acontece por intermédio do leilão. Então vai alienar bem móvel ou bem imóvel, você utiliza o leilão como modalidade de licitação. Segunda informação que nós vamos trazer aqui é a situação em que nós vamos tratar do critério, do nosso critério de julgamento, tá? O critério de julgamento do leilão, você já sabe que esse é aquele momento que eu me consagro, né? É o critério de maior lance. E eu sempre falo o seguinte, para você nunca esquecer disso aqui, o maior lance é o segundo, a relação entre o leilão e o maior lance formam aquilo que eu denomino de o segundo maior ou melhor caso de amor da história. Deixa eu até melhorar esse coração aqui. Não ficou bom, não está no patamar que eu espero. Agora vai. É o segundo maior caso de amor da história. Como assim, professor, o segundo maior caso de amor da história? Eu digo que ele é o segundo maior caso de amor da história, porque o maior caso de amor da história é o caso de amor que eu tenho pela minha esposa, né, minha maravilhosa Aline. Agora, o segundo maior caso de amor da história é o caso entre o leilão e o maior lance. Vocês não podem esquecer nunca disso. Por quê? Porque o leilão e o maior lance, um só admite o outro. O único critério de julgamento previsto para o leilão é o maior lance. E o maior lance somente é aplicável ao leilão. Então, tirando a relação minha com a minha esposa linda e maravilhosa, esse aqui é o segundo maior caso de amor. São inseparáveis, diga-se de passagem. Ó, amor, você nunca vai me dar um pé na bunda, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que regravar essa aula toda com essas lindas declarações de amor aqui. Que daí como é que eu vou justificar para o aluno a relação do leilão com o maior lance? Então nunca me deixe, nunca me abandone, fique comigo até o último dia das nossas vidas. Voltando para o nosso quadro aqui, vamos tratar aqui de outras características, e eu coloco aqui para vocês o seguinte: qual que é o rito? Qual que é o procedimento do leilão? A gente sempre fala, né? O leilão, ele vai seguir o seu procedimento próprio. Ele tem as suas próprias características. Então nós colocamos aqui como rito próprio. Rito especial, rito específico para o leilão. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre esse tal rito especial. Olha só o que a lei de licitações vai trazer para a gente acerca do leilão. Ele fala para a gente o seguinte: o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Então, os procedimentos do leilão, a regra da sua condução, é definida em regulamento. A própria lei de licitações não entra muito nas minúcias. Aí o parágrafo primeiro fala para a gente o seguinte: se a administração pública optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo por meio de credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Então, quando nós falamos da condução do leilão, isso inclusive nós falamos quando tratamos da condução dos processos de licitação,
Quem conduz o leilão, a própria realização do leilão, pode ser um profissional da área, que é o leiloeiro oficial, um leiloeiro oficial. Esse leiloeiro oficial, ele é selecionado por intermédio de credenciamento, é uma hipótese, ou ainda ele é selecionado por intermédio de pregão. Quando a administração pública adota o pregão, ela deve considerar o critério de julgamento de maior desconto. Beleza. Ou ainda a administração pública pode designar um servidor público para o exercício dessa atribuição, tá? Então, servidor designado para esse fim. Beleza, vamos avançar mais um pouquinho e agora eu quero tratar sobre uma outra regra, que é a divulgação do leilão. Segura aí que agora nós temos alguns detalhezinhos. Deixa eu só trazer aqui as disposições da lei sobre a divulgação do leilão. O parágrafo 2º fala para a gente o seguinte: o leilão será precedido de divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá. Aí esse monte de inciso aqui é um monte de detalhezinho. Eu vou dar uma passada por eles meio rapidamente, mas depois você não se esqueça de sentar sua bundinha na cadeira e fazer a leitura desse dispositivo. Mas olha só, o que nos interessa é o que está no parágrafo. Divulgação em sítio eletrônico oficial, ou seja, na internet, no www. Beleza, divulga na internet, essa divulgação vai ter a descrição do bem, suas características e etc e tal. O valor pelo qual o bem foi avaliado, preço mínimo e etc e tal, preço mínimo pela qual poderá ser alienado, condições de pagamento, a comissão do leiloeiro e etc e tal. Indicação do lugar onde estiver os móveis, veículos e semoventes. Semoventes são os bichinhos, né, os animais. E o inciso 4, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão. Galerinha, o que acontece? Dentro da lei de licitações, a regra é que os procedimentos sejam eletrônicos em quaisquer das modalidades. Não importa qual a modalidade, a regra é que o procedimento seja pela internet, seja eletrônico, inclusive o leilão. Então, a realização aqui eu estou dizendo para vocês, qual que é o sítio da internet e o período em que vai acontecer o leilão. Excepcionalmente, entretanto, você pode realizar o leilão sob a forma presencial, desde que comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração pública, hipótese que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Beleza, né? Então a regra é fazer ele eletrônico. Vamos colocar aqui ó, de forma resumida, porque isso aqui depois eu não vou colocar lá no resumo. Regra é que o leilão seja realizado na internet. Pode fazer presencial? Pode, desde que haja justificativa para isso, né? Demonstração da inviabilidade ou desvantagem para a administração pública. Beleza? Vamos avançar para cá e vamos colocar então aqui as regras de divulgação. Inicialmente nós vimos que quando você vai divulgar o leilão, essa divulgação ela tem que acontecer, vou colocar assim, ó, obrigatoriamente. Ela é obrigatória em sítio eletrônico oficial, de forma mais simples, de forma popular, na internet. Vai lá, ó, vamos fazer um leilão no dia tal, etc e tal, na internet. Tem uma outra forma também de divulgação. O parágrafo 3º diz o seguinte: além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado em outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade. Ou seja, além da divulgação eletrônica, eu vou colocar uma cópia desse edital no local de fácil acesso, no local de ampla circulação. Então,
obrigatória na internet e obrigatória também pela afixação no local de ampla circulação. Tá? Então são essas duas formas de divulgação. A lei ainda coloca para a gente mais uma outra forma de divulgação. Agora é uma forma facultativa. Essa forma facultativa é aquela em que você utiliza outros meios. O que seriam outros meios? Por exemplo, a administração pública tem um banco de dados dos seus possíveis fornecedores, contratados, etc. e tal. Eu poderia mandar um e-mail para esse pessoal. Seria uma forma facultativa de divulgação do nosso leilão. E a lei complementa no parágrafo 4º dizendo assim, ó, o leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluir a fase de lances, superar a fase recursal e efetivar o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Guarde isso aqui. No leilão não tem registro cadastral prévio e não tem fase de habilitação. Professor, fiquei curioso. Professor. Por que no leilão... Calma aí que o nosso quadro deu uma travada. Por que no leilão não tem fase de habilitação? Primeiro, só para você entender o que é a fase de habilitação. A fase de habilitação é a fase da licitação pública em que a administração pública analisa os requisitos técnicos, econômicos, jurídicos daqueles com quem ela vai contratar. Por exemplo, eu preciso que a empresa tenha um profissional habilitado. Eu analiso isso na fase de habilitação. Por que no leilão não tem fase de habilitação? Imagina o seguinte, vou voltar para o exemplo do meu celular. Oi, amor, celular. Eu quero vender o meu celular. Vamos supor que eu vou vender esse celular por R$3.000. Ó, eu não estou vendendo esse celular aqui ao vivo não, né? Senão depois, professor, eu pago. Não. Mas vamos supor, hipoteticamente, que eu estou vendendo o meu celular por R$3.000. Chega um cidadão ali e fala, cara, tu tá vendendo esse teu celular por 3.000? Eu tô. Ele te faça o Pix agora. Aí o cara vai lá, me faz o Pix de R$3.000, pega o meu celular e vai embora. Pergunto para vocês, eu preciso saber se esse cara é formado nisso, se esse cara tem uma boa situação financeira, se esse cara é isso, se esse cara é aquilo? Não. O que eu preciso saber é o seguinte, ele depositou R$3.000 na minha conta? Sim, depositou. Então pega o celular e vai embora, nunca mais quero te ver na minha vida. Por isso que no leilão você não tem fase de habilitação. Então coloca aí, ó, no leilão não há registro cadastral, não há registro cadastral prévio e também não há a fase de habilitação. Na antiga lei de licitações, ele tinha lá um requisito, uma fase de habilitação mais simples, mas ele tinha. Na nova lei de licitações, ele não prevê a fase de habilitação. Deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para cá. No nosso leilão. Então, com isso, nós fechamos mais uma modalidade de licitação. Mais um resuminho aqui, ó. Mais um resuminho bacana para você estudar em altíssimo nível licitações e contratos administrativos. Beleza, pessoal? Passamos dessa parte do leilão. Vou jogar para o lado e vou resolver questões com vocês, tá? Essas questões são questões mais antigas, mas vamos considerá-las todas com base na 14133 para fins de entendimento. Letra A. Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o leilão. Pessoal, trabalho artístico, técnico ou científico, você adota o concurso. Por isso que esse quesito aqui está errado. Outra questão. Leilão é a modalidade cabível no caso de alienação de bem imóvel de propriedade da administração pública, independentemente do seu valor
Correto. Na nova lei de licitações é isso mesmo. É o leilão, a modalidade de licitação aplicável. Com isso nós fechamos isso aqui e vamos resolver mais uma questão. Caso pretenda alienar bens imóveis ou móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, a administração deverá utilizar a modalidade leilão, salvo quando a lei determinar que a licitação é dispensada. Perfeito. Professor, o que é licitação dispensada? Licitação dispensada é um exemplo de contratação direta. Licitação dispensada trata de hipóteses de alienação de bens em que você não realiza a licitação pública. Todas as hipóteses de licitação dispensada são hipóteses de alienação de bens. Não confunda com a dispensável que nós vamos estudar em outro momento. Eu não estou dizendo que toda alienação de bens a licitação é dispensada, não é isso. Mas o que acontece é que na prática a regra é você licitar. E na alienação de bens você licita com leilão. Mas a lei excepciona alguns casos. Esses casos excepcionados na lei, no caso de alienação de bens, são chamados de licitação dispensada. Então o que a gente tem que saber é o seguinte: se eu quero alienar um bem móvel ou imóvel inservível legalmente apreendido, eu utilizo o leilão, verdadeiro. Eu só não vou fazer o leilão quando a lei determinar que a licitação é dispensada, que é justamente a exceção. Por isso que essa questão está devidamente correta, tá bom? Fechamos esse bloco. Eu vou, apesar de o vídeo estar um pouquinho mais curto, eu vou chamar uma vinheta para dedicar o próximo bloco só para falar da novidade, o diálogo competitivo. Já voltamos.